Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E passando aqui para contar uma experiência que eu tive com o meu filho mais novo. Em outro vídeo eu falei a respeito do comportamento dele, não sei se eu cheguei a falar sobre o comportamento na escola, e ele tinha muito medo de passar mal, e ele não estava querendo comer bem. E aí tudo que ele ia comer, ele não só perguntava se era saudável, mas ele mal começava a comer e já não queria mais. Então eu fui conversando com ele, trabalhando com ele, orando com ele, explicando as coisas, mas eu estava dando tempo ao tempo para ver se ele entendia que ele não iria passar mal. Até que um dia a professora dele me chamou e falou, olha, uma coleguinha vomitou e ele começou a chorar porque a coleguinha tinha vomitado. E aí ele falou de uma outra criança que estava tendo alguns problemas emocionais na escola que ela aconselhou ir ao psicólogo. Aí eu não falei que eu era terapeuta, mas eu falei, eu estou trabalhando com ele, porque eu não estava trabalhando com ele como terapeuta, eu estava trabalhando com ele como mãe, dando tempo ao tempo. E aí, quando ela falou isso, eu pensei, eu não vou levar meu filho no psicólogo, porque dependendo da situação, porque hoje em dia está muito natural a criança ter algum problema e passar um remedinho para a criança. E se os meus filhos, fala mais os mais novos, né, que já tem um maior de idade, se eles precisarem tomar remédio algum dia, com certeza eu irei levá-los e darei o remédio necessário. Se precisar passar por um psicólogo não digo porque eu sou terapeuta, eu atenderia, mas se eu entender que ele precisa passar por um psiquiatra, tomar esse remédio, não haveria problema até eu resolver a questão emocional. Só que eu não vou levar os meus filhos ao médico para tomar remédio se eu puder resolver. E com o conhecimento que eu tenho como terapeuta e com a palavra de Deus, que é o principal e vem antes do meu conhecimento como terapeuta, eu consigo resolver sim. Então, voltando aqui. E aí, quando ela falou isso, eu falei, então eu não posso mais esperar. Então eu vou ter que entrar com as minhas técnicas como terapeuta. Aí cheguei em casa, conversei com ele e eu apliquei a técnica que eu aplico na terapia. Porém, eu não atendo criança, eu me acho muito bruta, eu me acho sem jeito para lidar com criança. Uma mãe até perguntou, uma avó, se eu não me engano, perguntou se eu atendia criança e eu não atendo. Porque tem que trabalhar de forma lúdica e eu não levo jeito para isso. Mas enfim, eu me vi apertada e tive que cuidar do meu próprio filho de 5 anos. E ali conversando com ele, falando para ele a questão questão do vômito, que ele tinha muito problema com essa questão, ele tinha medo de passar mal. Por ele ter medo de passar mal, automaticamente ele já sentia uma ansiedade e começava a sentir um mal-estar. Eu comecei a conversar com ele que quando a pessoa vomita, isso não é ruim, é bom, porque é sinal que alguma coisa não estava fazendo bem e que o estômago entendeu que tinha que colocar para fora. Então eu fui conversando com ele dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar, porque na terapia a gente tem algumas técnicas e a gente trabalha cronológico e tem todo um trabalho. Só que com ele eu quis ir mais direto. E aí eu quero falar para você aqui que de repente uma mãe está assistindo, está tendo algum problema em alguma área com alguma criança. Então aqui é uma dica para você, mãe, saber como lidar com essa criança, porque às vezes a gente desespera, porque a gente ora, a gente está instruindo a criança e parece que a ficha não cai para a criança, a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Então de repente você está passando por algum problema, às vezes seu filho não tem medo de passar mal, mas ele está com algum tipo de medo, você pode aplicar algumas técnicas a partir daquilo que eu vou estar falando aqui. E aí eu falei para ele, olha, se imagina em um lugar que o coleguinha tá vomitando e que você precisa ajudar. E ele chama Arthur, que o meu filho chama Arthur. E ele não conseguia ouvir a palavra vômito. E ele tapou os ouvidos e falou, eu não quero ouvir essa palavra. Então, mas eu fui trabalhando com ele com muita calma, não adianta pressa, a gente precisa ter muita paciência. E aí eu fui falando, olha, se imagina um coleguinha, você tá longe dele. Você está longe dele, ele está vomitando distante de você e ele precisa da sua ajuda. Você grita para ele, Arthur, não tenha medo, vomitar é bom. E eu fui trabalhando assim. Falei, aproxima mais dele. Na medida que ele ia se imaginando, ajudando um coleguinha com o nome Arthur, eu mandei ele se imaginar aproximando mais desse coleguinha. E ele chegou a chorar no início, falou, mãe, eu não quero falar dessa palavra, não quero ver e tal. Aí eu fui trabalhando com muita calma com ele, falei, filho, agora se imagina você um médico e uma criança chega para você vomitando, e depois vou até colocar lá no vídeo, pra pessoa não assistir, se estiver almoçando alguma coisa, eu vou colocar, para quem já tá assistindo já, né, mas eu vou colocar, na verdade vai ficar gravado, então não terá esse risco.
Eu vou colocar lá na descrição que não é para assistir se estiver almoçando, que dá nojo, né? Mas enfim, pode ficar à vontade, pode pegar. Então, eu falei para ele, se imagina você um médico e uma criança chamada Arthur, ela chega no seu consultório passando mal e ela vomita no seu calçado, mas você é o médico carinhoso e você vai dizer para essa criança, não tenha medo, eu tô aqui para te ajudar e você vai cuidar dessa criança. E tipo assim, ele ia falando, eu ia falando ele com um semblante muito de nojo. E eu dizia pra ele, você vai ajudar essa criança. Tá, aí no próximo passo, aí depois ele falava, ele se sentia incomodado, porque na terapia eu trabalho com desconforto, porque a terapia, o curso que eu fiz não é de fala, eu não atendo a pessoa falando dos seus problemas, eu trabalho na questão do sentir, quanto que a pessoa sentiu desconforto. Então eu trabalhei essa questão com ele, mas de uma maneira muito de fácil entendimento. Eu falei, você sentiu alguma coisa ruim? Aí ele falou, senti muito. Aí depois ele foi diminuindo esse desconforto. Ele não sabia falar, tipo, de 0 a 10, que eu sempre pergunto no atendimento de 0 a 10. Mas eu perguntei, você sentiu muito ou sentiu pouco? Então ele ia dizendo que estava diminuindo. E aí ele começou a falar a palavra. Você precisa falar a palavra vômito, porque para ele era era impossível. Então aí depois que eu falei que ele estaria atendendo essa criança, aí depois eu falei assim, agora você vai ser o médico, vai estar atendendo essa criança, ela vomitou no seu calçado, aí você vai pegar um balde, você vai pegar um pano e você vai limpar esse chão todo sujo de vômito, e fazia questão de repetir a palavra. Vai limpar esse chão e depois você vai para casa e vai tomar um banho, mas você vai lembrar que essa criança foi cuidada por você, você vai falar que não tem problema, que é importante vomitar. E aí eu fui trabalhando com ele dessa forma, assim, eu não lembro o tempo que eu demorei, mas eu fui trabalhando com muita paciência e com insistência, porque no início ele não queria nem ouvir a palavra. E aí depois ele falou, mãe, não tô sentindo mais nada, eu tô sentindo isso aqui, ó, tipo assim, não tava sentindo mais nada de desconforto. E ele começou a falar, vômito, ele falava a palavra. Eu falei, eu vou falar pro seu pai quando ele chegar. Gravei um áudio pro meu esposo. E aí quando ele chegou, eu falei, fala pro papai do que você mais não incomoda. E ele falou, vômito. Beleza, então assim, ele começou a comer bem, porque ele não estava comendo quase nada. Ele começou a comer bem agora, graças a Deus. E teve um dia da semana que ele começou a falar que estava com medo de passar mal. Aí eu sempre trabalho com a oração, até porque depois que a gente terminou, que eu terminei essa terapia com ele, esse cuidado, esse tratamento, falei, vem cá agora, e dei um abraço nele, falei, agora a gente vai orar, porque tudo que a gente consegue é graças a Deus. O conhecimento que eu tenho da terapia, ele é importantíssimo e me ajudou a cuidar do meu filho, mas eu entendo que eu preciso também da estrutura do que a palavra me dá, porque às vezes você olha um filho e você não sabe o que fazer, e eu não queria aplicar as técnicas com ele, eu falei, eu vou tentar levar da maneira que eu conheço da palavra de Deus. Eu já tinha orado, já tinha explicado, mas tem momentos que a terapia ela vai te ajudar. Então, aí eu orei com ele, falei, agora nós vamos agradecer ao Papai do Céu porque te libertou desse medo, porque nada mais a terapia ela é importante, mas eu gosto sempre de deixar bem claro que o que nos liberta é a palavra do Senhor, e através da palavra do Senhor, a gente consegue passar essa segurança para as outras pessoas, e precisa começar dentro da nossa casa, porque se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho a presença do Senhor na minha vida, e se eu tenho técnicas como terapeuta para atender outros, e se eu não for útil dentro da minha casa, eu não serei uma boa cristã e eu não serei uma boa profissional, se eu não conseguir ajudar os da casa, a menos que alguém na minha casa esteja com algum problema e não comunica comigo. Então de repente não tem como ajudar, nem Deus ajuda quem não busca ajuda. Mas eu falo assim, no quesito igual ele é criança, eu percebo as coisas. Agora, naquilo que a pessoa não quer mudar, não tem jeito. Mas naquilo que os meus quiserem mudar e me procurar para ajudar, com certeza terá um excelente resultado. E aí ele voltou com esse medo novamente. Eu sentei com ele, falei para ele, olha, eu preciso que você fale a palavra. Ele falou, eu não quero falar. Aí eu fui trabalhando com ele novamente, falando, olha, o Senhor já te libertou disso, e você sabe que vomitar é importante, porque se você está passando mal e se você não vomitar, você não vai melhorar. E outra coisa importante que foi primordial para essa libertação. Quando ele disse que tinha medo de vômito, aconteceu o seguinte, eu sempre trabalho à noite.
ele estava começando a ficar com febre, e aí eu precisava trabalhar. Eu vim para o trabalho, eu falo eu vim porque agora estou morando perto do serviço, né, que antes era longe. E aí, o meu esposo me ligou daí meia hora, uma hora, não me lembro bem, falando que ele tinha vomitado. E aí ele tinha melhorado, tinha passado a febre, enfim. Eu achei que fosse por causa do vômito em si, dele ter passado mal. Mas não, porque o meu esposo sempre me ajudou em tudo com os meninos. Desde recém-nascido, meu esposo sempre foi assim, aquele parceirão em tudo com os meninos. De dar banho, de limpar, de molhar a toalha de madrugada para colocar na testa, porque diz que é bom para baixar a febre. Enfim, o Geraldo, ele tá comigo em tudo, graças a Deus. Só que fazendo a terapia com o Arthur, eu percebi que não era o medo do vômito em si. Ele disse, mãe, é porque você não estava perto de mim. E o Arthur, ele é muito apegado a mim. Os meninos sempre foram muito apegados a mim, mas muito apegados ao Geraldo também. Então não tinha não é preferência, mas o Arthur, ele se sente mais protegido com a minha presença. Então eu percebi que o problema não era o vômito, o problema era a minha ausência que gerou esse medo. Tipo, se eu passo mal, eu estou sem a minha mãe. Tanto é que vou trabalhar com ele também, sim, na terapia, mas eu tenho trabalhado como mãe a questão de que ele precisa estar bem longe de mim também, porque eu não crio filhos para ficar comigo, para estar do meu lado a vida inteira. Eu crio filhos para serem homens saudáveis, homens tementes ao Senhor, para ser bons maridos. Eu não quero filho me rodeando a vida inteira, não. Eu falo para ele, eu crio vocês, igual eu sempre falo, a mamãe está te criando para ser um homem forte, um homem de guerra, um homem protetor da sua casa. Você vai cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Então, eu sempre trabalho isso com ele. Porque do que adianta se eu educar os meus filhos vai ficar me rodeando? Não é vantagem, não é bíblico isso. A Bíblia nos orienta a criar os nossos filhos para que eles casem. Eu que tenho 3 filhos, para que eles sejam excelentes maridos. Eu não aceito menos que isso, porque não é isso que eu ensino para eles. Então, eu não quero filhos apegados a mim a ponto de atrapalhar a vida deles desenvolver, de ficar distante de mim, enfim. E aí eu percebi isso, que o problema maior era essa ausência. Por isso ele tinha medo de passar mal. Tipo, se eu passo mal, a minha mãe não está perto de mim para me proteger. E aí agora eu vou trabalhar com ele essa questão de que ele precisa estar bem mesmo se eu não estiver por perto. Até porque eu não sei quando que eu vou partir, eu não sei quando que o Senhor vai me levar. Então eu preciso prepará-lo para que sinta minha falta, mas que não deixe de viver ou que sofra uma vida inteira. Não é isso que eu quero para os meus filhos, enfim. Então é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo. De repente você, mãe, você, pai, tá tendo alguma dificuldade com seu filho tá reclamando que tá com muito medo, e são coisas às vezes que a gente olha e não faz sentido esse medo, e às vezes tem pais que desprezam o medo dos seus filhos achando que é uma bobeira, mas cada um de nós carregamos um medo e que é preciso ser tratado, porque se eu não tratasse o medo dele agora, ele cresceria e teria problemas lá futuramente na sua vida adulta. Então, era só um medo de vômito quando a gente olha, mas por trás daquele medo de vômito tinha um sentimento de abandono. Eu estou passando mal, eu estou vomitando e minha mãe não está aqui. A minha mãe está distante, mesmo o pai dele estando perto. Então, cada pessoa vai ter um tipo de trauma. Então, o que acontece? Eu quero deixar nesse vídeo que se você, pai, você, mãe, tiver um filho que está passando algum problema, não vou dizer que eu vou atender o seu filho. Eu me acho ainda... não estou preparada para atender crianças, eu me acho bruta, eu não saberia lidar de forma lúdica, eu acredito assim, e eu gosto de fazer aquilo que eu sei que eu vou fazer com excelência, mas eu posso te direcionar para você cuidar do seu filho assim como eu cuidei do meu. Então você vai entrar como mãe, como serva do Senhor que conhece a palavra, e eu vou entrar com as técnicas para você ajudar seu filho. Então pode contar comigo se você está com algum filho. Se o seu filho está com algum trauma, está com algum medo, pode me procurar. Eu vou te dar as dicas e você vai aplicar na vida do seu filho. Porque é muito importante. O alívio que eu senti em ver o meu filho bem, eu quero poder ajudar outras mães a sentir esse alívio. Porque aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos compartilhar. E neste caso não será cobrado. Como eu não atendo criança, então você, pai ou mãe, que tiver algum problema com criança, me procure, eu vou te dando um direcionamento para você mesmo aprender a lidar com o seu filho e com a sua filha. Porque assim como para mim, meu esposo foi muito importante, eu creio que também você vai sentir um grande alívio
se você conseguir resolver o problema do seu filho, esse medo do seu filho, da sua filha. Então fica com essa dica, não menospreza o medo dos seus filhos, porque isso pode levar a um adulto fracassado no sentido de não conseguir resolver seus próprios problemas. E a luta não acabou por aqui, igual eu vou trabalhar com ele essa questão de ele precisa estar confiante mesmo se eu estiver distante, e quando eu resolver isso provavelmente surgirão outras situações, assim como na nossa vida. Temos batalhas diárias, na vida da criança também mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos técnicas para aplicar, vai ficando mais fácil a nossa vida. Então fica com essa dica, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.